dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 9 de janeiro de 2023, mais um ano. Essa é Sambinha com Rosália de Souza. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Quem mais que entrou aí que eu não vi? Bom dia, Grácia, Conceição, como vão? Sambinha com a Rosália de Souza. Bom dia, Rosa, tudo bem? Olha o Solon, mas que tal? Bom dia, Kátia. Tudo bem aí? Como vão? É isso aí, olha esse som, Solon. Conhece a Rosália de Souza? Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Odete. Tudo bem, gurias? Bom dia, Fabiola. Conheci esse som aí, Solon? A Rosália. Bom dia, Isis. Como vão todos, todas? Bom dia, Amanda, Yogni. Eu adoro esse tipo de música. É uma vibe. Bom dia, Eliana. Bom dia, Lucelena. Rosalice Sombrio. A Rosália de Souza, ela é brasileira, enfim, mas ela morou muito tempo na Itália. Foi lá fazer a formação dela em música e ficou por lá. Tem uns álbuns bacanas dela. Esse aí é o de improviso. É isso aí, gente. Começando mais um Despertando com Dharma. Feliz 2023 para todos, diz a Isis ali, é verdade. Então agora começando de fato. Na semana passada ali a gente terminou o livro anterior, né, da Elizabeth. Bom dia, Ângela. E agora a gente vai embarcar nessa aventura aqui, né, nessa aventura que é o poder das Dakinis. Mas antes de qualquer coisa, o ano está começando, já começa cheio de novidades, né? O negócio está turbulento. Bom dia, Júlia. E essa turbulência é o Sansara, né? Essa turbulência que está acontecendo é o próprio Sansara, não tem como escapar disso. É um movimento em que a gente tem que ficar atento, porque senão a gente entra nessa roda, nesse ciclo do Sansara. Bom dia, Andréia. E a gente entrando nesse ciclo do Sansara, a gente começa a ter perturbações, né? E aí a gente viu já o que aconteceu, aí o que vem acontecendo no Brasil, a gente viu o que aconteceu ontem, né? Todo mundo está aí por dentro do que está acontecendo, e que é inadmissível, né? É inadmissível. Então, quando é que começou isso, né? Se a gente olhar para o lado budista, assim, vamos lá, vamos começar. Bom dia, Carla. Começa quando a gente não está atento, né? Quando a gente começa a criar uma segunda realidade. Essa segunda realidade é o momento de cegueira, é o momento de avidya. Já começa aí, ó. É o momento de avidya. Eu crio uma realidade. E eu acredito que aquela realidade ela é sólida, né? Então eu começo. Eu sempre vou lembrar vocês dos 12 elos, né, da roda da vida, que a gente tem um quarto escuro, esse quarto escuro é a nossa mente, e aí de repente alguém tem a brilhante ideia de acender uma lanterna, um foco, né? Um foco, qualquer coisa que ilumine, que posicione, né? E acontece que a gente começa a seguir outros, começa a seguir a gente mesmo, nossa mente aponta aquele foco e diz, agora eu estou vendo. Esse é o momento de avidya. Esse é o momento de cegueira. Avidya quer dizer cegueira inicial, né? Então a gente foca e olha para aquilo, agora sim, eu vou seguir esse caminho. Mas quando eu foco, eu deixo de ver todo o resto. E é isso que está acontecendo neste momento, né? É o momento em que foi focado essas pessoas que estão desvirtuadas da realidade, né? E elas criam uma nova realidade. E dentro daquela visão faz todo sentido para elas, né? Mas é uma coisa que a gente tem que estar atento. Então, atento a como não prejudicar os outros, né? As disciplinas que nós temos que ter, né? Não prejudicar os outros, nem a nós mesmos, né? Então vamos lá, vamos ter cuidado. O que isso tem a ver com o Dharma de manhã? Tudo. Fiquem atentos ao foco. Quando vocês iluminarem alguma coisa, quando eu tenho certeza de algo, eu digo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí tu acende uma outra luz
que é a luz da consciência, e diz, será que eu sei mesmo? Eu sei como eu estou me posicionando, será que eu sei mesmo? E aí acende essa luz e tu observa esse quadro. Fica a dica, porque o momento está recém começando de turbulência. E as pessoas que estiverem, bom dia Dene, estiverem conscientes, estiverem totalmente fora de avidia, sairão desse contexto imunes e livres dessas turbulências. Então cuidado, muito cuidado, só começou, é recém o começo. O que a gente vai ler? Esse livreto aqui. Antes disso, notícias da paróquia. As aulas, então, agora está valendo, já é jogo, né? Nós temos aula de meditação e de yoga aqui no espaço, tem também consultas para ayurvédica, tem consultas para terapias florais, em breve terá aromaterapia também. E aí como é que acontece? Presencial, tá? Presencial e online, tá? Meditação ainda não está online, mas o yoga é online, os florais pode ser online, mas a gente está incentivando quem é da cidade que venha fazer aqui no Espaço Arquitetura da Mente um yoga, para vocês verem como é que funciona. Tá? O yoga é com a Amanda. Acontece também online as meditações guiadas pela Fabiola Colombo, que está aí também, 2 vezes por semana na comunidade. Então, gente, quem é da cidade, da região, venha praticar conosco aqui, venha praticar, venha incentivar esse movimento. O que nós queremos é incentivar um movimento de mudança desse cenário, um movimento em que a gente comece a mudar a percepção das pessoas. É essa a nossa ideia. Então, se vocês apoiarem, isso vai acontecer, se não apoiarem, não vai acontecer. Bom dia, Lu. Bom dia, mãe, tudo bem? Vamos lá? As cachorras estão bem loucas, a Carolina vem ali pedir para parar. Posso continuar? Como elas obedecem? Então vamos lá. O Poder das Acnês. Esse livro é editora Lúcida Letra também. Foi traduzido pela Gianni Pili e pelo Nicolodi. Tá? Marcelo, conheço os dois. A gente já participou de retiros juntos. Os dois eu acho que a Gianni é de São Paulo, o Marcelo acho que mora no Rio, tá? O Poder das Acnês, olha o que diz aqui na contracapa. Tá tudo bem até aí? Dei um tempo aí, porque hoje, como é novidade a gente voltar com o Dharma, as pessoas estão recém lembrando o que está acontecendo. O que leva, olha o que diz aqui, o que leva uma jovem bibliotecária de Londres a embarcar em um navio para a Índia, meditar sozinho em uma caverna remota por 12 anos e depois construir um próspero monastério nos Himalaias? Vamos ver quem adivinha quem é. O pessoal que está seguindo o Dharma aí sabe quem é. De quem eu estou falando agora? Qual é essa primeira da Kini que ela tá falando? Quem está falando aqui é a Micaela Haas. Ela que escreveu esse livro, é uma jornalista e virou budista. Tá? Então ela vai falar sobre ela ali depois. Quem é que meditou numa caverna por 12 anos? Bom dia, Rodrigo. Como uma surfista, outra da Kini agora, como uma surfista de Malibu se torna a líder da principal organização internacional para mulheres budistas? Por que a filha de um executivo da música em Santa Mônica sonha tão intensamente com pavões e uma noite que persegue essas imagens até o Nepal, onde encontra o amor de sua vida? A Isa escreveu ali, Tenzin Palma, gente, Suma Tenzin Palma, exatamente, parabéns, ganhará uma estrelinha e essa estrelinha lhe remeterá à iluminação. Olha ali, a Lucilena também, Jetsuma Tenzin Palma, bom dia, Léo, tudo bem? A próxima, estas são algumas das biografias fascinantes desse livro, 12 histórias de coragem, determinação e sabedoria, tá? Olha aí, ó. Esse aqui é um presentinho que eu ganhei da Tereza Barreto, Ana Tereza Barreto, mãe do Vitor. Vitor é o editor lá da editora Lúcida Letra. Ganhei esse presente, você sabe que eu amo livro, isso aí é um presente que, nossa, eu fico bem louco quando eu recebo. Vamos pular então aqui o índice e vamos direto para o prefácio, escrito pelo Karmapa, o 17º Karmapa. Ordem Trinley Dorje, em Dharamsala, quando ele escreveu no dia 3 de novembro de 2012. Esse livro, então, foi traduzido pela Gianni e pelo Marcelo Nicolodi, Gianni Pili,
E esse livro foi editado nos Estados Unidos em 2013. Nós recebemos do Brasil em 2023. Tá? 2022, desculpe. 2022. Isso. E em 2013 nos Estados Unidos. O caminho para a iluminação e a liberação que o Buda ensinou destina-se a todos os seres sencientes, tanto mulheres quanto homens. No passado, houve muitas grandes praticantes mulheres, como Mahaprajapati Gautami, a mãe adotiva do Buda, né, que era a irmã da mãe do Buda, porque a mãe do Buda morreu, né, uns 7 dias depois do nascimento do Buda. A mãe adotiva do Buda, Sakyamuni, e também a primeira mulher a ser ordenada na Sangha, que ele estabeleceu. Os textos budistas também se referem a mulheres arhats. Eram dadas oportunidades iguais de prática a homens e mulheres, e os 4 pilares da edificação do budismo incluem monjas ordenadas e mulheres leigas. Arhats são as pessoas que conseguem achar o caminho da iluminação, porém não são Budas, porque esse caminho foi mostrado por um Buda, né? Sinto-me encorajado ao ler os relatos sobre as realizações de professoras de diferentes escolas do budismo neste livro. É uma celebração da contribuição que as mulheres praticantes deram ao longo da história budista e continuam a dar. Infelizmente, influenciados pelos pontos de vista e costumes da época, muitas sociedades colocaram ênfase demasiada nas diferenças entre homens e mulheres. Isso levou à discriminação e ao tratamento desigual de mulheres em muitas religiões, incluindo o budismo. Minha prece sincera é para que as mulheres como essa sejam as desbravadoras. Seus esforços levarão a um novo reconhecimento dos insights e das qualidades únicas da espiritualidade feminina e a um reconhecimento mais amplo das mulheres praticantes e professoras. Então, gente, não é por acaso que eu escolhi esse livro, O Poder das Dakinis, não é uma homenagem às mulheres, até porque elas não precisam ser homenageadas nesse sentido. Não é também apenas um reconhecimento, porque não precisa ser reconhecido dessa forma. É, na verdade, um posicionamento. E esse posicionamento é um posicionamento de agradecimento pessoal, de reconhecimento pessoal, né? De entender, e para quem me conhece sabe, para quem convive comigo sabe a importância que eu dou para o papel feminino. Eu realmente acredito que o mundo só é bom da forma como está por causa das mulheres, não por causa dos homens. Não é por causa dos homens, infelizmente. E tem muitas, bom dia, feituras finas, e tem muitas mulheres, muitas, inúmeras. Pensem nas mulheres que vocês imaginam aí, que são as Dakinis, né? São essas que levam essa força da mulher, né? E uma delas que eu quero homenagear agora aqui, começando o ano, é a minha mãe, né? Dona Terezinha Angelina Pertile Alban. Com certeza foi e é uma Dakini, né? Uma pessoa que, quem conhece a história da Dona Terezinha, da tia Fia, como eu chamo, né? A tia Fia, porque ela era a tia mais nova, a irmã mais nova, sabe que é uma Dakini. Da onde ela veio, da colônia de Sananduva, formar tantos filhos, formou os filhos sem condições nenhuma financeira, zero financeira. Minha mãe era doméstica e com muito orgulho eu sou filho dessa mulher, né? Essa mulher que soube me ensinar valores, me ensinou inclusive a dançar valsa, me lembro até hoje. E para mim uma Dakini é minha mãe, né? É uma verdadeira Dakini. Então, Dona Angelina está em Passo Fundo, deitadinha. Mãe está com 80 e tantos anos já. Está ali tranquilo, ouvindo o Dharma. A senhora é minha Dakini. Tá bom? Então, um beijo grande. E não é porque é mãe. Há mães que não funcionam direito como mãe. Ela, eu sei, e ela sabe porque ela é uma força, uma presença forte como Dakini. Né? O que ela fez não é para qualquer mulher. Qualquer mulher não conseguiria fazer o que ela fez para criar esses filhos.
Né? Agradecimentos especiais aqui, daí a gente pula, porque ela agradece aos professores, ao marido, né, enfim. Dakini, ou Dakini, porque depende do lugar da Índia, há uma forma diferente de falar. Eu prefiro Dakini, eu acho mais bonitinho do que Dakini. Em sânscrito, então é a mensageira da sabedoria. Prefácio à edição brasileira. Nessas entrevistas lindamente escritas e histórias de vida de 12 praticantes budistas, Micaela Haas expôs questões e percepções que são contundentes e relevantes, independentemente de gênero ou formação espiritual, representando um amplo espectro de experiência de donas de casas e monjas, de estudiosas a meditadoras solitárias. Mulheres tibetanas e ocidentais demonstraram imensa coragem e resiliência ao seguir sua intuição profunda no caminho para a sabedoria ancestral e a iluminação. Por meio de seus exemplos pessoais, em meio a triunfos e adversidades, ela nos dá um vislumbre do poder indefinível que é o princípio da Dakini. Bom dia, Carol! Suas histórias não são fáceis. Preconceitos de todos os tipos, políticos, culturais e religiosos, junto com expectativas familiares complicadas, muitas vezes parecem intransponíveis. Vão ouvindo isso e ver se não bate em vocês, assim, se não é o que vocês estão passando agora. Apesar disso, elas demonstraram que o caminho espiritual autêntico não é limitado por essas preocupações mundanas. Com uma reverência inata para a verdade profunda do Dharma, elas nos mostram que desafios e restrições podem, muitas vezes, nos impulsionar para uma realização e liberdade ainda maiores. Quão afortunados somos no Brasil por termos o poder das Dakinis, agora disponível para nós em português. Empoderados por essas histórias, nós também nos tornamos capazes de nos aplicar ao caminho da compaixão e da sabedoria. Seguindo os passos dos grandes mestres, essas poderosas, porém humildes bodhisattvas, mensageiras da sabedoria, trazem à vida o princípio da Dakini da sabedoria e mostram como o caminho do transcender a mente comum está disponível para todos nós. Sua bondade e coragem nos asseguram isso pode ser alcançado. Pela bênção dos Budas, dos Bodhisattvas e dos grandes mestres, possa esse reservatório de sabedoria e compaixão das Dakinis preencher corações e mentes de todos os seres conectados a Ele. E possa Ele inspirar a iluminação última a todos. Eu sempre me curvo à grande linhagem da sabedoria. Então quem escreveu foi a Lama Tsering Everest, em São Paulo, ano de 2022. Tudo bem até aí? Estão curiosos? Muitos de nós sonham em trocar as responsabilidades do dia a dia por uma vida genuína e plena de propósito, mas poucos conseguem fazer algo a respeito. As mulheres deste livro são exceções. Quem aí sonha em ter uma vida mais espiritual, do tipo assim, eu gostaria de me dedicar à vida espiritual, né? De fato, assim, né? Mas que não um isolamento total, mas um isolamento que vai trazer benefício às outras pessoas, né? Quando atingires um certo equilíbrio, uma certa lucidez. Quem aí gostaria, levanta a mão. Vai lá. Vamos acordar, gente. Primeira leitura do Dharma do ano de 2023. O que leva uma jovem bibliotecária de Londres a embarcar em um navio para a Índia, meditar sozinha em uma caverna remota por 12 anos e depois construir um próspero monastério nos Himalaias? A Léo Bagatini colocou eu, a Ana Teresa eu, a Lu também, a Lúcia Helena euzinha. Estão vendo?
E sempre as mulheres, né? E tem muito, vocês viram aí, olhem a lista. 99% mulher na nossa live. Estão vendo por quê? Os homens estão muito atrasados. Muito, 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 infinitamente atrasados. É impressionante. A Kátia também, a Eliana também. Tá aí? Aí como é que a gente começa? Começa ouvindo o Dharma. Começa participando das práticas. Começa aumentando a sua lucidez, praticando yoga, praticando meditação. A gente está tentando fazer esses movimentos. Por isso que a gente faz esse movimento aqui. Começa, agora eu posso me arriscar a ir para um retiro. E daqui a pouco aquilo se transforma. E aí tem algo em vocês que muda. A Ângela também. Aliás, gente, essa semana, quem já está aí, essa semana tem meditação. Amanhã à noite às 19h15, tá? E quarta de manhã às 7h15 da manhã, presencial, ok? Então a gente retoma. Já vou avisando, depois eu vou mandar mensagem para o grupo. Como uma surfista de Malibu se torna a líder principal da organização internacional para mulheres budistas, por que a filha de um executivo da música em Santa Mônica sonha tão intensamente com pavões e uma noite que persegue essas imagens até o Nepal, onde encontra o amor de sua vida? Essas são algumas das biografias fascinantes desse livro. 12 histórias de coragem, determinação e sabedoria. As mulheres apresentadas em O Poder das Dakinis são universalmente reconhecidas como praticantes realizadas e professoras brilhantes, e trazem novos insights sobre o budismo no Ocidente. Esta obra concentra-se especificamente em professores contemporâneos do budismo tibetano, tanto ocidentais quanto asiáticas, que ensinam no Ocidente. Depois ela vai explicar, não são todas tibetanas, tem gente ali que é do Zen, mas tem uma pegada no tibetano. Todas as 12 mulheres seguiram sua intuição, contra tudo e contra todos, tomaram decisões radicais e algumas vezes tiveram que lutar por sua sobrevivência para ter a vida que imaginaram, né, mãe? Né? A mãe tem uma história de vida que não é para qualquer pessoa. Todas foram criticadas em um momento ou outro, por serem muito conservadoras ou muito rebeldes, muito feministas ou não feministas o suficiente, mas todas sobreviveram com imensa bravura. Que inspiração as histórias dessas mulheres oferecem aos buscadores espirituais modernos. Algumas dessas pessoas, professoras, como Dagmola Sakya, Tsultrim Alione e Elizabeth Matis Nangel, que nós acabamos de ler no Dharma anterior, são mães e lutaram para criar seus filhos enquanto trabalhavam e encontravam tempo para seu caminho espiritual. Tá vendo, gente? Mas eu trabalho, eu sou mãe. Vamos ouvir o relato dessas mulheres para vocês verem o que elas passaram. Fiquem atentos. Outras, como Tenzin Palmo, Pema Chodron, que a gente já leu aqui, e Karma, Tenzin também, e Karma Lesh Tsomo, nasceram em centros movimentados do Ocidente, mas decidiram se tornar monjas e trocaram seus nomes ingleses de nascimento por nomes de ordenação tibetanos. Algumas, como por exemplo Dagmola Sakya e Kando Tseri Chodron, a Kando eu já fiz retiro com ela, vários retiros com ela, revelam vislumbres fascinantes do Tibete pré-comunista anterior à invasão chinesa que os catapultou para o exílio. Chagdu Kadro, Chubten Chondro e Sangye Kandro foram criadas no Ocidente. E uma necessidade inexplicável as levou a atravessar o Afeganistão e o Paquistão para chegarem à Índia, em frágeis ônibus internacionais. Por outro lado, Kandro Rinpoche, uma das poucas mestras tibetanas encarnadas, nasceu e foi treinada na Índia. Mas depois mudou-se para os Estados Unidos para investigar a loucamente ocidental. Olha só, né? Isso é recém o começo. Roshi Joan Halifax, que a gente já leu aqui também, lembram dela? Essa é do Zen. Juntou-se aos movimentos pelos direitos civis e esteve envolvida na contracultura,
nos anos 60, antes de encontrar sua vocação para ajudar os moribundos. Ela é uma professora do Zen, incluída neste livro devido aos seus fortes laços com professores tibetanos e práticas tibetanas básicas. Originalmente, a história de vida de Khandro Tseri Chodron deveria ser o capítulo de abertura desse livro, mas infelizmente ela morreu durante minha pesquisa. O último capítulo deste volume agora é uma homenagem de despedida a ela, destacando sua herança como as lições que podemos aprender da vida e da morte de uma praticante altamente realizada. Só de ler sobre elas, no início, os nomes já é uma força, né, gente? Então imagina que vai ser a história de cada uma. Vocês vão se arrepiar, assim, né? E ali é só um relato, né? A biografia, que nem da Jitsuma, a gente já leu aqui, que é uma biografia maluca, né? É um troço doido. Estão curiosas? Curiosos? Vamos lá? Vamos fazer uma estabilização? Procurem, nesse momento, no lugar onde estão, da forma que estão, apenas se posicionar numa postura de atenção. Se estão deitadas, permaneçam atentas. Estão sentadas, desencostem, se for possível, do encosto. Mantendo a coluna ereta. Uma ativação do corpo. Se quiserem, podem fechar os olhos ou manterem semiabertos. Observem agora, se for possível, os pensamentos, emoções, sentimentos. O que surgiu, o que bateu durante o início dessa leitura, expectativa? Talvez alguma decisão. Talvez um olhar para a sua forma de vida. Mas olhe para isso sem julgamento. Apenas uma atenção, um foco. Perceber é o primeiro passo. Agora leve essa atenção, se possível, à respiração. Veja onde ela está mais forte, talvez no abdômen, talvez no peito, talvez nas narinas. Percebendo o ir e vir da respiração, o ar fluindo. O ar entrando, o ar saindo. Talvez quando o ar sai, os ombros relaxam, talvez a lombar relaxe. Talvez o abdômen relaxe. Se for possível, leve essa atenção agora às sensações do corpo, observando onde as partes estão mais relaxadas, talvez algumas mais tensas.
E agora vai ampliando essa atenção para todo o seu corpo, escaneando todo o corpo, sentindo a presença do corpo na cadeira, ou na cama, ou no sofá, onde vocês se encontram. Sentindo a presença densa do corpo, os limites do corpo no espaço que vocês estão. Ouvindo todos os sons, sentindo o ar na pele. E quando se sentirem prontos, movimentando as mãos, as partes do corpo, pescoço, cabeça, abrindo os olhos, inspirando, expirando e estando aqui presente para começar essa segunda-feira, esse início de semana, início de ano. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia pela presença de vocês, ampliem esse círculo, convidem mais pessoas para serem tocadas por esse movimento, ok? Certo? E até amanhã.